Olá, senhores, sejam muito bem-vindos ao Física na Rede. Aqui com vocês é o professor Marcelo Martins. Nesta aula de hoje, faremos a abordagem a respeito do movimento circular uniforme. Antes de começarmos, e se você é novo por aqui, se inscreve no nosso canal. Também não deixe de ativar o sininho de notificação, assim você recebe os nossos vídeos em primeira mão. E para contribuir com o nosso trabalho, deixe o seu like. Isso nos motiva a gravarmos cada vez mais vídeos para esse canal. Pessoal, hoje nós iniciamos a nossa sexta aula do tópico de cinemática. Faremos esse momento a respeito do movimento circular em duas videoaulas. Nesta primeira, falaremos a respeito do movimento circular e no segundo momento, que é a nossa última videoaula do tópico de cinemática, falaremos a respeito da transmissão de movimento. Então vamos lá, pessoal. O movimento circular, de forma óbvia, são movimentos que vão apresentar trajetórias circulares, só que essas trajetórias circulares, elas podem ser descritas de duas maneiras, onde ela vai obedecer uma rotação constante e onde ela também pode apresentar uma rotação variada. Por isso, nós iremos classificar o movimento como sendo um movimento circular uniforme se ele obedecer às seguintes características aqui. A primeira delas, ele vai ter que apresentar uma velocidade tangencial constante, lembrando que essa grandeza, velocidade, ela é tangente à própria trajetória, a gente vai ver isso ao longo da aula, e ela é descrita em metros por segundo. Nós temos uma novidade, que é a velocidade angular, que é a velocidade relacionada à rotação desse movimento. Ela vai ser representada pela letra ômega, e aqui ela vai ter que descrever uma rotação constante. Os corpos, ao apresentarem movimento circular uniforme, eles terão o mesmo período. Período é o tempo relacionado a uma volta. A primeira volta, ela tem o mesmo tempo da segunda, da terceira, da quarta e assim sucessivamente. Na maioria das vezes, há a necessidade de determinarmos a frequência ao invés do período, porque devido à alta rotação que acaba tendo, às vezes medir o tempo de uma volta não é tão significativo como avaliar a frequência, que é o número de voltas na unidade de tempo. Já um outro momento, nós iremos perceber que os corpos apresentarão uma aceleração centrípeta. Essa aceleração centrípeta, medida em qualquer ponto, ela será sempre a mesma, então não haverá mudança de aceleração centrípeta. Porém, os pontos a serem considerados, a gente vai ver isso ao longo da aula. A aceleração angular, ela vai ser nula. A aceleração angular é uma aceleração relacionada ao grau de rotação do corpo, então o corpo pode aumentar a rotação, e nesse caso, no movimento que nós iremos abordar, ele não terá esse aumento de rotação, então nós iremos atribuir que essa aceleração angular será nula, assim como a velocidade tangencial, também chamada de velocidade periférica, não terá alteração em módulo. Logo, a sua aceleração tangencial será nula. Pessoal, a aceleração centrípeta e a aceleração tangencial, ambas são medidas em metros por segundo ao quadrado. A gente vai ver claramente a presença da aceleração centrípeta, assim como da própria velocidade tangencial no decorrer da aula. Primeiro tópico que a gente vai estar abordando nesta aula é a relação existente entre o deslocamento linear e o deslocamento angular. O deslocamento linear, ele está relacionado à própria corda da circunferência. Gente, imagine que eu tenho aqui, um corpo que saiu de T1 e foi até o T2. Então, se o corpo saiu de T1 e foi até o T2, ele vai descrever um ângulo ao longo da circunferência, porque essa circunferência, então, aqui, apresentará uma movimentação de tal forma que o grau de giro dela é ômega, ou seja, a velocidade angular existe, é uma velocidade de rotação aqui. Então, se ele sai de T1 e vai até o T2,
ele vai descrever aqui um arco da circunferência. Para poder medir esse arco, a gente vai ter que relembrar um tópico lá de matemática, onde o comprimento do arco, que nesse caso seria o nosso deslocamento linear, será igual ao raio vezes o próprio ângulo central. Só que o que era ângulo central na matemática, para a gente vai ter outro significado. Esse ângulo central, delta θ, ele vai se chamar deslocamento angular. Então, é muito importante a gente, inclusive, descrever isso. O delta θ, ele vai ter um nome de deslocamento angular. Então, é o nome que ele vai receber aqui no movimento circular. Outra coisa também que é importante destacar é que a unidade desse deslocamento angular, ele vai ser dado pela nova, aqui na física, vai ser representado em radianos, que corresponde ao próprio ângulo que vocês estudaram na matemática, e esse radiano ele vai poder ser representado de duas maneiras, pode ser o rad ou o RD, são duas simbologias utilizadas na unidade desse deslocamento angular. Algumas coisas também que são importantes a gente relembrar aqui. Pessoal, quando eu tiver π sobre 2 radiano, eu tenho uma medida em grau, como a gente tem muito costume de medir as coisas em grau, eu já estou fazendo aqui uma associação para que a gente relembre. Então, π sobre 2 radiano será equivalente a 90 graus, assim como 1π radiano será equivalente a 180 graus e, como consequência, 2π radiano terá uma equivalência de 360 graus. Bem, e aqui eu vou mostrar o movimento circular uniforme e o movimento circular uniformemente para a gente já notar algumas diferenças, Como eu coloco aqui, qual a diferença que há? Observa que no movimento circular uniforme, no tempo t0, o corpo já tem uma velocidade periférica, não é de giro, ele tem uma velocidade tangencial. Se a gente fosse simbolizar essa velocidade, seria uma velocidade assim, ó. Ora está assim, ora está assim, ora está para cá. E essa velocidade, a cada instante de tempo, ela não vai mudar. Ela permanece um aqui, um ali e vai embora. A cada 1 segundo que se passa, não há alteração nessa velocidade periférica a uma mesma distância radial. Isso vai caracterizar uma velocidade de rotação constante, porque a velocidade periférica não está sendo alterada, que também é chamado de velocidade linear ou tangencial. Lá no movimento circular uniformemente variado, apesar de nós não abordarmos aqui as suas características, eu só quero fazer um comparativo para você notar a diferença que há para o MCU. Observa que no tempo t0 ele não tem velocidade, 1 segundo depois ele já tem uma velocidade de 1, 2 segundos depois a velocidade já é 2, 3 segundos depois 3, 4 segundos depois 4 metros por segundo, 5 segundos depois 5 metros por segundo. A gente pode admitir que esse corpo está acelerando a sua rotação, então ele tem aceleração angular, tá vendo? Então a gente poderia dizer o seguinte aqui, ó, só para a gente poder enfatizar. Ele tem uma aceleração angular, ela é diferente de zero, inclusive ela é constante. Esse corpo tem uma aceleração tangencial, ela é diferente de zero. Ele apresenta uma modificação na sua velocidade tangencial, assim como ele também tem uma variação na sua velocidade de rotação, o que não acontece no movimento circular uniforme. Ele não tem uma aceleração tangencial, a velocidade tangencial em módulo ela é constante, a velocidade angular ela é constante em módulo, ele não tem, então, uma aceleração angular. Então, essas são as principais evidências que me permitem comparar o movimento circular com o movimento circular, o movimento circular uniforme
com um movimento circular uniformemente variado, só para a gente poder notar já a diferença de um para o outro. Bem, e aqui eu descrevo alguns dos elementos que nós iremos estudar. Período, como eu já havia adiantado, ele equivale ao tempo de uma volta, e para um movimento circular, as voltas apresentarão o mesmo período, que é o mesmo tempo, tá, de rotação. Sistema internacional, para medir o período, é o segundo. Outras unidades, hora, minuto, pode ser até dia, para denotar a unidade de tempo, período. Já a frequência já vai ser o equivalente ao número de voltas na unidade de tempo. Para uma volta, o N vai ser igual a 1 e o tempo de uma volta, o período. Por isso, eu posso relacionar a frequência como sendo o inverso do período. A unidade que iremos quantificar e denotar a frequência é o Hertz. Só para a gente poder ter a noção, pessoal, o Hertz, ela é uma unidade de frequência que o período tem que estar em segundo. O Hertz, então, quer dizer que ele é a mesma coisa que o inverso do segundo, ou, né, colocado segundo elevado a menos 1, que no fundo representa o inverso. Outras unidades utilizadas para se quantificar frequência é o ciclo por segundo, o RPM, que é rotação por minuto, RPS, que é rotações por segundo, tudo que esteja relacionado à repetição no tempo. Bem, existe aqui uma transformação muito utilizada no movimento circular, é quando se tem interesse de transformar para Hertz, de RPM para RPM, ou de RPM para Hertz. Então, se eu tiver em Hertz e queira transformar para RPM, basta que a gente multiplique esse valor por 60. Se eu tiver em RPM e queira o valor em Hertz, eu já vou dividir por esse fator 60, tá bom? E aí eu consigo fazer a troca de uma unidade para outra. Pessoal, no movimento circular uniforme, como a gente destacou, a velocidade tangencial ela é constante, não tem aceleração tangencial, assim como a velocidade angular é constante, logo não haverá aceleração angular. Por isso, a gente já define que a velocidade angular média, qualquer que seja a velocidade angular, ou melhor, a velocidade média, tem que ser espaço pelo tempo, que é o espaço total dividido pelo tempo. Com uma diferença, aqui o corpo vai estar andando em torno da circunferência. Então, essa velocidade descrita para a rotação é denominada de velocidade angular, no qual ela pode ser quantificada de forma média, como sendo a variação do espaço angular no tempo. Olha como é que fica a unidade dela no sistema internacional. É o radiano equivalente à unidade do espaço por segundo, como é dado pela unidade de tempo. Outra coisa também que vale a gente ressaltar é que essa velocidade tangencial destacada aqui, ela pode ser relacionada com a velocidade angular, assim como nós fizemos anteriormente, entre o deslocamento linear e o deslocamento angular. Ao querermos fazer essa relação, a velocidade tangencial constante, ela é igual à velocidade angular vezes o raio. Lá na frente a gente também vai poder descrever outras relações importantes entre velocidade e outros elementos, como período e frequência, assim como nós faremos para a velocidade angular também. Pessoal, vamos então aqui para o nosso primeiro exercício de hoje. Esse exercício, ele diz o seguinte, ó: um menino passeando na roda gigante de um parque de diversões descreve meia volta em 20 segundos. Gente, meia volta aqui, ó, vamos colocar de amarelo, em 20 segundos. Admitindo-se que a roda gigante apresenta um movimento circular, determine, letra A, determine no item A. Então, aqui na letra A, vamos fazer o seguinte, ó. Na letra A, ele pede para que a gente determine, letra A, o deslocamento angular em graus. Gente, é meia volta, gente. Meia volta, você vai ter aí um ângulo de quanto? 180 graus. Então, o deslocamento angular
equivale ao próprio deslocamento de metade de uma volta. Então, se ele sai daqui no tempo zero e vai passando aqui no tempo igual a 20 segundos, significa dizer que ele descreveu um ângulo da metade do ângulo de uma circunferência. Então, seria, como ele quer em grau, seria 180 graus. Letra B. Ele pede qual é a velocidade angular média nesse intervalo. A velocidade angular média é a variação do espaço no tempo. Lembrando que 180 é a mesma coisa que π radiano, como a gente viu lá no início. Sendo assim, eu tenho que a velocidade angular, ela vai ser π radiano dividido por 20. E aqui não há o que fazer. Então, a velocidade angular, ela vai ser descrita como sendo π sobre 20 radianos por segundo. Na letra C, ele pede a velocidade linear média. Nesse intervalo de tempo, sabendo que a roda tem um raio de 5 metros. Vimos há pouco que a velocidade periférica, também chamada de linear ou tangencial, é igual à velocidade angular vezes o raio. Como a velocidade angular é π sobre 20 e o raio vale 5, eu posso até simplificar aqui, ó, o 20 com 5. No lugar do 20 fica valendo de 4. Logo, essa velocidade linear será igual a π sobre 4. Como ela é uma velocidade linear, ela vai ser descrita como sendo dada em metros por segundo. Tá bom? Então, esse é o nosso primeiro exercício. O nosso exercício é 1. Ainda tem aqui a letra D, que ele pede o período e a frequência desse movimento. Pessoal, para calcular, então, o período, se meia volta ele faz em 20 segundos, então, um período vai ser igual a 2 vezes 20 segundos. Lembrando que 20 segundos vai equivaler a meia volta. Então, para que ele, como ele tem um movimento circular uniforme, como está sendo descrito, então, uma volta inteira ele faria com o dobro. Logo, esse período seria igual a 40 segundos. Lembrando que a frequência é o inverso do período, e neste caso fica bem simples a gente calcular, né? Vai ficar 1 dividido por 40, tá? Então, aqui vai ficar 1 dividido por 40, e a frequência, então, será da ordem de 0,025 Hz. Nesse caso, é mais aconselhável medirmos o período, devido à sua baixa rotação, do que a gente medir a frequência, porque pode ser uma frequência muito pequena. Bem, dando sequência, então, ao nosso assunto, nós falaremos agora de algumas relações importantes aqui, ó. Observa que o corpo, ao apresentar um determinado movimento circular, ele vai estar mudando a sua posição e, consequentemente, o ângulo que o acompanha, que nesse caso será o ângulo chamado de posição angular, ele vai acabar variando com o tempo. Se ele estiver aqui no 1, eu teria o θ de 1 aqui, ó. Se ele estiver no 2, o θ já vai ser isso, θ de 2. Se ele estiver lá nos 5 segundos, aí eu vou ter tudo isso aqui de ângulo, que seria o meu θ de 5. Θ, quando, ou melhor, posição angular, quando o tempo for igual a 5 segundos. Para poder avaliar essa função angular do seu acompanhamento na circunferência, a gente vai poder quantificar como sendo o θ de t, que é o ângulo final, ou posição angular final, é igual a posição angular inicial, mais a velocidade angular vezes o tempo, tá bom? Então, aqui do lado eu coloco as características, ó, velocidade angular constante, velocidade tangencial constante, não tem aceleração angular, também não terá aceleração tangencial. A velocidade angular média, que a gente denotou anteriormente, como sendo variação do espaço angular no tempo, ela também vai poder ser quantificada como sendo 2π pelo período. Lembrando que se ele efetua uma volta completa, o meu ângulo varrido seria 2π,
e o tempo de uma volta ser equivalente a um período. Como o inverso do período é a frequência, eu também posso relacionar que a velocidade angular será dada como sendo 2π vezes a frequência. E como eu adiantei lá no início da nossa aula, o corpo, por ele apresentar uma mudança na sua direção, da velocidade, então eu tenho uma velocidade que varia a sua direção no tempo. Quando o corpo ele mudar a sua direção no tempo, ou seja, no movimento circular uniforme especificamente, o corpo apresentará uma aceleração centrípeta que terá módulo constante. Lembrando que a aceleração centrípeta é um vetor, pessoal, tá bom? Então aí, só voltando aqui, né? A velocidade então angular, ela é um vetor. O sentido será orientado para o centro de sua trajetória. A direção será perpendicular ao vetor velocidade. E nós também iremos perceber que o módulo dessa aceleração será a velocidade linear ao quadrado sobre o raio. E a aceleração também será a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. A unidade, como eu falei anteriormente, é a unidade que nós estamos acostumados a trabalhar com a aceleração. Então, essa unidade será 1 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, aqui mostrando a orientação da aceleração e lembrando, mais uma vez, que essa aceleração ela é um vetor. Vou até colocar um vetorzinho aqui em cima dela, para indicar que ela é um vetor. Mas o módulo dela é constante, porque ela relaciona exatamente elementos que são constantes, como a velocidade tangencial, raio e a velocidade angular. E a direção sempre será perpendicular ao vetor velocidade. Por exemplo, se você pegar aqui o vetor velocidade, ó, você vai ter a aceleração centrípeta aqui, ó, e aqui fará um ângulo de 90 graus entre eles. Dando sequência, nós faremos mais um exercício. Nesse exercício, diz assim, ó, considere a Terra como sendo uma esfera que tem um raio de 6.400 quilômetros em seu movimento de rotação ao redor do seu eixo imaginário, que passa exatamente pelos polos terrestres. Determine item A o período de movimento de rotação. Gente, todos nós sabemos, desde o ensino fundamental, que a Terra gira e o tempo equivalente a uma volta, passando aqui, né, o seu eixo imaginário pelos seus polos, será da ordem de quanto? De um dia, que tem o equivalente a 24 horas. Então, o tempo de uma rotação, 24 horas. Letra B, ele pede para a gente, então, determinar aqui na letra B, a velocidade angular média de um ponto na superfície terrestre sobre a linha equatorial. Por que sobre a linha equatorial? Porque aí eu posso descrever uma trajetória total ao longo do todo o diâmetro terrestre. Então, a velocidade angular, ela vai ser igual a 2π sobre o período. Logo, eu terei o período como sendo 24, vai ficar, então, 2π sobre 24 horas. Como é que fica essa unidade? Vai ficar π sobre 12 radiano hora. Então, nesse caso, a unidade aí, ó, da velocidade angular ficaria π sobre 12 radiano hora. Deixa eu só ajeitar aqui a unidade, que não ficou bem legal, né? Então, radiano por hora. Letra C. Ele quer saber na letra C qual é que é a velocidade linear média de um ponto citado lá no equador terrestre. Como a velocidade tangencial é a angular vezes o raio, e o raio, ele já falou que esse raio, ele vale 6.400 quilômetros, aí a gente vai ter uma ideia de quanto é a rotação terrestre. Logo, essa velocidade angular é π sobre 12, vezes o raio, que seria equivalente a quanto? 6.400. Então, se você pegar 6.400
e 400 e dividir por 12, tá? O valor que você terá será de 533,3 pi, quilômetro por hora. Mas se você quiser saber um valor mais específico, vamos substituir esse pi. Então, multiplicando aqui, tá, pelo pi, nós vamos verificar que a velocidade com que a Terra gira é da ordem de 1.675,5 quilômetros por hora. Realmente é uma velocidade absurda, gente. Então, a velocidade de giro, ou melhor, periférica, se tivesse um pêndulo amarrado, né, no centro da Terra até a periferia, nós veríamos esse pêndulo, então, né, de forma muito rápida? Não, porque a gente está no mesmo referencial de rotação terrestre. Mas para qualquer outro elemento fora, veria uma rotação absurda desse pêndulo. Bem, pessoal, então aqui continuando a nossa série de resolução de exercício, diz assim, ó, o exercício de número 3. Um certo móvel percorre uma pista circular com raio de 500 metros com a velocidade constante de 72 km por hora. Nessas condições, é possível afirmar que, letra A direção da velocidade é perpendicular à direção da aceleração. Pessoal, se a trajetória é circular e a velocidade, como ele está falando aqui, ó, ela é constante, então, sendo essa velocidade constante, pessoal, está escrito aí no texto, ó. Então, sendo aqui essa velocidade constante, vou até circular aqui para vocês, ó. Sendo essa velocidade constante, como está sendo mostrado aqui, a gente já poderia ficar logo com a letra A. A direção da velocidade, ela realmente é perpendicular à aceleração, que nesse caso seria a aceleração centrípeta. Vamos analisar os demais, pessoal. Os demais dizem o seguinte aqui, ó, a letra B. O que a letra B estaria errada? A direção da velocidade coincide com a direção da aceleração? Não, porque no movimento circular, a gente viu que no movimento circular, não é isso aí? A aceleração aponta para o centro e é perpendicular à direção da velocidade. Então, estaria fora a letra B. Letra C, a aceleração do móvel vale 0,60 metros por segundo ao quadrado. Aí eu teria que ver. Lembra que a velocidade seria 72 km por hora? Mas para coincidir com a mesma unidade do raio, que equivale a 500 metros, eu deveria dividir isso por 3,6. Aí eu teria o valor de quanto? 20 metros por segundo. Então, a aceleração será igual a v quadrado dividido pelo raio. Então, ficaria 20 ao quadrado dividido por 500. 20 ao quadrado ficaria 400. Dividido aqui por 500, nós teríamos, então, que o valor dessa aceleração centrípeta é 4 dividido por 5. E 4 dividido por 5 daria 0,8 metros por segundo ao quadrado. E não 0,60, nem 6, está vendo aqui? Por isso a letra C leva junto a letra D. E a letra E diz que o móvel não apresenta aceleração. Ele tem aceleração porque ele muda a sua direção. E toda vez que o corpo ele muda essa direção, surge uma grandeza chamada de aceleração, responsável aí, no fundo, pela mudança de direção da velocidade. Então, portanto, a alternativa correta seria a letra A. Mais um exercício, moçada. O exercício, então, de número 4, ele diz o seguinte, o exercício número 4 aqui, ó. Um ciclista treina em uma pista circular, executando um movimento circular e uniforme. Então, foi destacado que o movimento, além de ser circular, ele obedece o MCU. Tá vendo aqui, ó? Se ele obedece o MCU, nós temos que lembrar de todas as características. Com a velocidade, de novo, já até fizemos, né?
essa velocidade aqui, acabamos de fazer no exercício anterior, vale 20 metros por segundo, sendo o raio da pista igual a 80 metros, determine os valores da velocidade angular e da aceleração centrípeta. Então, para determinar, ele quer o valor da velocidade angular e também quer que a gente faça o valor da aceleração centrípeta. Bem, a gente poderia fazer por etapa, então, aqui. Bora logo matar a velocidade angular. Lembrando que a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. O que eu preciso transformar? Que 72 km por hora equivale a 20 metros por segundo. Basta dividir por 3,6 e a gente vai chegar nesse valor. Então, esse valor será igual a 20, que é igual à velocidade angular, vezes o raio, que nesse caso o raio seria de 80. Então, passando de 80 dividido, a velocidade angular seria, então, 20 dividido por 80, que é o mesmo que 2 dividido por 8, e o valor encontrado aqui será de 0,25 a unidade radianos por segundo. Para calcular a aceleração centrípeta, eu poderia fazer a velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. A velocidade linear vale 20, vai ficar 20 ao quadrado, dividido pelo raio, que seria 80. Como a gente viu há pouco, 20 ao quadrado é 400, dividido por 80. É a mesma coisa que 40, né? Dividido por 8. E 40 dividido por 8, esta aceleração será da ordem de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, pessoal, é isso que a gente tinha para poder mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e não percam a nossa próxima aula falando a respeito da transmissão do movimento circular. Curta também as nossas páginas oficiais. Até mais, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.